Este é o planeta Terra. Ele se formou há 4 bilhões e meio de anos. Esta é molécula DNA, componente essencial dos seres vivos. Estima-se que a primeira forma de vida na Terra surgiu há 3 bilhões e meio de anos. Este é o Homo sapiens, surgido há cerca de 300 mil anos. Convivendo com outros hominídeos, como o Neandertal, os primeiros indivíduos eram basicamente caçadores de animais e coletores de frutas. Diferentemente de outras espécies, os humanos dominavam uma linguagem complexa. Com o tempo, desenvolveriam outras habilidades, que lhes dariam ferramentas únicas de sua espécie. Há cerca de 12 mil anos nascia a agricultura, plantar o que se colheria depois: trigo, cevada, ervilha, lentilha e plantas que não serviam para comer, mas para produzir cordas e tecidos, como o linho. Finalmente, há 500 anos, o povo de um pequeno país europeu chamado Portugal, secundado por espanhóis e franceses, começou a apresentar o mundo ao mundo. Pela primeira vez em 300 mil anos, a maior parte dos povos humanos passou a saber da existência uns dos outros. Até então, os contatos entre gentes de diferentes regiões eram eventuais ou simplesmente inexistentes. Com os chamados descobrimentos europeus, começaram a ser vistas versões do mapa mundi razoavelmente fiéis à realidade do planeta como um todo. Até a invenção da domesticação de plantas e animais, os grupos humanos eram reféns do mundo natural. Originários da África, em distintos momentos nos últimos 100 mil anos, eles se espalharam por Eurásia, Oceania e Américas. Descobrindo o fogo e, mais tarde, a fundição de metais, eles se tornaram os mais hábeis e bem-sucedidos entre todos os caçadores. A agricultura permite armazenar excedentes, mas permite liberar alguns homens e mulheres da tarefa de prover sua própria alimentação. Surgem os estados, o comércio, as guerras de conquista, a noção de propriedade territorial, as obras públicas e privadas de grande porte, de palácios a sofisticados aquedutos. Surge a escrita. Com os registros escritos, temos a história. Podemos saber como viviam e se desenvolveram os povos para além das observações arqueológicas. Com a escrita, temos o início da literatura. A ciência e a técnica podem ser passadas de uma geração a outra com precisão. Os registros nos contam que alguns povos desenvolvem civilizações, reinos, impérios e culturas vocacionados à prosperidade e à expansão, mas nem sempre. As civilizações Inca, Azteca, Khmer, Thai, Mali, Congolesa, Etíope, Árabe, Fenícia Cartaginesa, Judia, Persa, Babilônica, Assíria, Turca, Mongol, Hindu, Chinesa, Japonesa, Austronésia, Grega e Romana são algumas das mais importantes registradas na história universal. A civilização europeia ocidental é uma adaptação da civilização romana aos povos germânicos e ao cristianismo, sistema religioso e filosófico baseado na pregação de Jesus Cristo. Uma das recomendações do Verbo, Logos de Deus, para os cristãos foi pregar o Evangelho, a Boa Nova em grego, a todas as nações. A partir do século XV, os europeus não apenas cumprirão tal mandamento, como imporão os princípios de sua cultura e a forma de organização social inventada por eles a todos os povos organizados da Terra. Por pouco, outra civilização não o conseguiu antes. Vivendo em fins do século XIV e início do XV, o navegador chinês Zheng He abordou as costas do Oceano Índico, na África, na Índia e na Indonésia. Poderia ter ido além, era seu plano, mas um novo imperador ordenou a suspensão de toda e qualquer iniciativa de expansão da civilização chinesa por mar. A iniciativa chinesa jamais seria retomada. Muito antes de Zheng He e de Vasco da Gama, o mais notável conquistador português, outra civilização, a Austronésia, a partir do sul da atual China, logrou tornar habitadas as ilhas de Madagascar, da Nova Zelândia, da Polinésia e do Havaí. Há historiadores a supor que chegaram às Américas,
mas tudo sobre o povoamento das Américas antes de Cristóvão Colombo permanece controverso. Uma forma de resumir a história das civilizações é pensarmos em como era o mundo quando do nascimento de Jesus Cristo. Os grandes e poderosos impérios estavam todos na Eurásia e no Egito. A Eurásia era um supercontinente que dominava a maior parte das espécies de plantas e animais domesticáveis e abrigava a quase totalidade do conhecimento técnico. Nas Américas, com a agricultura menos variada, estava perto de seu auge a civilização maia. Os maias entrariam em decadência nos séculos seguintes, sendo dominados por outros povos. Entre eles, um se destacaria ao norte do território maia, os astecas, por sua vez conquistados pelo espanhol Hernán Cortés, nascido em uma família humilde em 1521. No ano 1, grande era a China, que desde antes e dali em diante mergulharia em intermináveis e sangrentas guerras internas e contra os vizinhos mongóis, os bárbaros de seu ponto de vista. Para se defender deles, já naquela época, os chineses tinham erguido a famosa Muralha da China. Inútil, pois os mongóis não apenas comandariam diversas invasões, como fundariam uma dinastia de imperadores da China. Nessa mesma época, a cidade de Roma comandava a totalidade do Mediterrâneo, o principal das terras que um dia se chamariam Europa, nome de uma personagem da mitologia. De cultura grega, incorporara os princípios da democracia e da sociedade aberta, intercultural, receptiva a influências de quaisquer outros povos. Os assim chamados bárbaros habitavam diversos espaços além das fronteiras do império. Entre eles, os germânicos seriam os mais importantes. Eles dominariam a parte ocidental do Império Romano, fundando seus próprios reinos, muitos, mais de uma centena deles no decorrer de 15 séculos, inspirados na cultura recebida de seus derrotados inimigos. Convertidos ao cristianismo, quase tiveram sua civilização varrida da face da terra por crentes de outra fé num Deus único, os islâmicos. Era ainda para combatê-los que os portugueses, vivendo em terras antes dominadas pelos seguidores do profeta Maomé, resolveram se lançar ao mar. Dar combate aos infiéis era a ideia. Pode-se dizer que o principal passatempo europeu foi o mesmo dos chineses durante muito tempo: brigar entre si. Brigas culminadas no último grande e especialmente sangrento conflito planetário, a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, que também colocou os chineses contra seus novos dominadores, em lugar dos mongóis, os habitantes de uma ilha próxima, os japoneses. No século XIX, os europeus tinham colonizado a totalidade das Américas e conquistado a quase totalidade da África, faltou a Etiópia, a totalidade da Oceania e boa parte da Ásia. Ainda exerciam um forte poder sobre os poucos povos asiáticos não formalmente submetidos naquela altura. Não se pense, porém, num bloco monolítico. Antes desse tempo, as rivalidades não explicadas entre reinos e principados europeus tinham sustentado a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, entre muitas outras. Foram seguidas pelas guerras de religião, em torno da melhor maneira de interpretar e organizar como igreja o Evangelho de Jesus Cristo, pelas guerras de disputa por conquistas batizadas como colônias, que envolviam não só colônias propriamente ditas, mas também protetorados. Depois do século XIX, viriam, além de outra guerra por motivos não explicados, a Primeira Guerra Mundial, as guerras por ideologia, opondo o mundo da sociedade aberta, representado sobretudo pelos Estados Unidos da América, a mais rica entre todas as nações, contra uma paródia do cristianismo sem Cristo, o socialismo marxista, que fez o Império Russo chegar à sua máxima extensão e converteu a China, a Etiópia e uma coleção de outros estados menores ao princípio de reverter toda a propriedade privada para o Estado na mão de seus dirigentes, princípio outrora adotado pela civilização inca, senhora da América do Sul, até ser derrotada por um punhado de europeus, comandados pelo criador de porcos espanhol Francisco Pizarro, em 1533. Para além da história política, a Igreja, então unificada de Jesus Cristo, a católica, fundou a primeira universidade com esse nome, a de Bolonha, em 1088. Da tradição anterior dos colégios greco-romanos, sucedidos pelos mosteiros e abadias, Bolonha logo ganhou a companhia de Oxford, Paris, Cambridge e Salamanca. Combinando o estudo das ciências nelas e fora delas, com a difusão global do comércio e a invenção da máquina a vapor,
No século XVIII, essas universidades, todas ainda em funcionamento, testemunharam o desabrochar da civilização universal do século XX. Uma aldeia composta por 6 bilhões de Homo sapiens, tão conectados entre si quanto os seres que compartilhavam o abrigo de uma caverna nos primeiros agrupamentos humanos.